Muitos de vocês agora provavelmente estão vendo as pessoas fazerem testes nesse início de ano, principalmente os testes de 3 quilômetros, testes de 12 minutos, e eu vou te explicar por que que eu não utilizo mais testes no início do ano e nem acho que você precisa ou deveria fazer esse tipo de teste. Quem treina comigo há um pouco mais de tempo sabe que eu fazia isso há uns 3 anos atrás, mas é algo que eu já deixei no passado. Não acho que faça nenhum sentido fazer testes no início do ano, tanto é que teve alguns alunos que entraram para treinar comigo já nesse início de ano, para pegar parte do período de base e começar toda uma preparação certinha, e eu falei para eles, olha, a gente não vai fazer nenhum teste agora, eu peguei o desempenho, sempre faço uma anamnese com todos os alunos que entram, peguei os resultados que eles tinham já nas outras provas, usei isso como base, tinha alguns que estavam um tempo sem treinar, sem nada, eu falei, não tem problema, vamos seguir essa estrutura aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 razões do porquê eu não utilizo mais testes na corrida. Então vamos lá, olha só. A primeira razão para isso aqui é o seguinte, ó: férias e recesso. Simplesmente, a maioria das pessoas estavam fazendo ali um período com uma baixa carga de treino em dezembro, ou tiraram férias, teve alguns alunos que tiraram 1, 2 semanas de férias, tem gente que, vou viajar entre Natal e Ano Novo, não quero treinar. Eu mesmo treinei muito menos no final de ano, e eu sei que se eu fosse aplicar um teste com cada uma dessas pessoas, e se eu mesmo fosse fazer um teste, ia dar um resultado totalmente fora do planejado. Porque simplesmente eu não estava preparado para fazer teste naquele momento. Eu costumo treinar 6 vezes na semana, tá? Nas semanas normais. E aí, no período ali de recesso, de final de ano, eu estava treinando 3, 4 vezes. E com uma carga muito menor. Por exemplo, meu maior treino estava sendo 50 minutos. Não faz nenhum sentido eu aplicar um teste nessas condições, porque eu nem tô com a minha carga habitual de treino, eu nem vou conseguir desempenhar da mesma maneira, eu só vou fazer um teste e expor já meu corpo a um tiro máximo logo no início do ano sem estar preparado. Enfim, esse é o motivo que eu digo, é o primeiro deles que não faz sentido, tá? O segundo motivo é simplesmente o calor, tá? Essa época, na maioria de todo o Brasil, tá muito quente. E por estar muito quente, o nosso desempenho naturalmente vai cair. Eu sei que tem alguns locais que é mais quente o ano todo, mas simplesmente o desempenho ele cai. É muito exaustivo fazer um teste agora no calor. E a gente não precisa expor o nosso corpo a isso agora. Justamente porque o nosso desempenho varia muito do verão para o inverno. Então eu prefiro fazer o teste numa temperatura quando está um pouco mais amena, porque aí vai replicar melhor o desempenho que ele vai ter. E é claro que essa de todos os fatores, esse é o menor deles, tá? Eu acho que não tem tanta importância. Mas ele entra como um dos fatores do porquê eu acho que a gente não deve fazer teste nesse período. O terceiro fator é este aqui, ó: treino de base. Todos os meus alunos agora, eles estão relatando, a gente está no período de base, né? A maioria deles está no período de base, e basicamente eu trabalho com 2 velocidades no período de base. Uma velocidade muito rápida e uma velocidade muito lenta. Basicamente é isso. Então, ou eles estão fazendo tiros ali numa velocidade muito próxima da máxima deles, tiros em subida ou tiros no plano, ou eles estão rodando devagar, por percepção de esforço, rodando leve. Tem alguns que têm a zona de treino, que já treinam comigo há mais tempo, mas é basicamente esses dois extremos. Então, para que eu vou aplicar um teste de zonas definidas, fazer eles perderem um desses treinos de qualidade, se simplesmente ou eles estão rodando leve ou eles estão correndo rápido? E eu só vou começar a aplicar um pouco mais de velocidades específicas para eles a partir de março, porque é quando eles saem do período de base e começam a fazer os treinos específicos. Então, não faz nenhum sentido, porque eles estão treinando agora. E a gente consegue treinar qualquer pessoa se somente pela percepção de esforço. Eu não preciso fazer... É claro que a velocidade ajuda, e eu trabalho com meus alunos com velocidade, e alguns vão notar que vai ter uma mudança bem grande no treinamento deles a partir de março, principalmente os que têm provas de meia maratona e maratona, mas dá para treinar pessoas totalmente só pela percepção de esforço. Eu posso usar a percepção de esforço leve, um moderado, um confortavelmente difícil e um muito rápido. Nossa, tem 5 velocidades, e isso já vai suprir a maioria das demandas de treino. É óbvio que é um treinamento inferior ao que eu teria com os paces certinhos,
Sim, é um treinamento inferior, mas é possível treinar dessa forma. E no período de base, como eu utilizo os dois extremos da minha periodização, que eu até já expliquei em vídeo aqui no canal, não faz sentido eu fazer um teste somente para dizer que ó, tem os ritmos. Então eu faço o período de base, eles constroem esse condicionamento e aí depois eu aplico o teste. Inclusive, se tu deseja treinar comigo na minha assessoria, ter a minha orientação pessoal para evoluir na corrida, é só tu clicar no primeiro link da descrição que tu vai abrir essa página que tá aqui atrás de mim, onde tu vai poder conhecer um pouco mais da minha assessoria, como é que eu trabalho, tu vai poder falar, se tiver alguma dúvida, tu pode clicar lá no botãozinho, falar com o meu suporte, tu vai saber os preços, tudo certo. Então, se tu deseja treinar comigo, aproveita que ainda temos de fazer um bom período de base, só clicar no primeiro link da descrição e a gente conversa por lá, você contrata o plano, enfim. Vamos lá, ó. Quarto ponto, e aí é mais um dos fatores que afeta, que é o desempenho ainda está sendo construído. Juntando tudo aquilo que eu já falei, férias e recesso, o calor, o treino de base, tudo isso está afetando para que o meu desempenho ainda seja construído. Eu vou passar por um grande tempo trabalhando essa questão neuromuscular com os alunos, trabalhando a base aeróbica para que eles consigam resistir a mais tempo correndo, e independente do tempo que eles estão correndo, agora é somente para resistir. Então é trabalhar essa questão neuromuscular, como é que eles aplicam uma técnica, como é que eles correm rápido, como é que eles aplicam força na subida, para que depois eu consiga transferir isso. Então, se meu desempenho ele está ainda sendo construído, ou ainda será construído para eu chegar no período, eu não preciso ter esse teste nesse início de ano. Eu posso deixar um pouquinho para março, deixar um pouco mais para frente para que eu passe por esse período de base. Depois aí sim, ó, passou o período de base, vão aplicar o teste, porque eu tenho os valores de referência, eu já consigo dar uma noção, olha, teu 5K tu vai correr tanto, teu 10K tanto, tem essa possibilidade dos 21 quilômetros. Mas aí a gente deixa para fazer isso depois. E aí o quinto e último ponto, eu acho que é o meu favorito, o meu preferido, é que eu passei a ter muito mais preferência, ao invés de fazer um teste, do que eu passei a ter a preferência pelas provas. E por que isso? Porque nada replica tão bem o ambiente competitivo como uma prova de corrida. Eu falo por mim mesmo, eu tava até correndo hoje de manhã com um amigo meu e a gente tava trocando essa ideia. Falei assim, cara, se eu vou fazer um teste sozinho, eu tenho absoluta certeza que eu não vou dar o meu melhor como se eu estivesse numa prova. A gente naturalmente não vai conseguir empurrar os nossos limites ao máximo num teste, que muitas vezes tu vai fazer sozinho. Nossa, vou fazer um teste de 6 minutos sozinho ali na rua. Vou fazer um teste de 3 km sozinho ali na rua. Nossa, é óbvio, ainda mais com todas essas coisas, voltando de recesso no calor, teu desempenho vai ficar pior do que tu achava que ia. Isso pode afetar o mental desse aluno, desse atleta, porque ele vai achar que, putz, eu não tô tão bem assim, preciso trabalhar muito, aí talvez ele queira começar a forçar mais nos treinos do que deveria, quando na verdade ele só tá fazendo o teste no momento errado. A prova, ela te dá esse ambiente competitivo, ela consegue replicar muito bem, então se o aluno quer fazer, então, cara, vamos fazer uma prova aí no final de fevereiro, início de março, ele faz a prova e eu consigo utilizar essa prova como um parâmetro para o teste. Por quê? Porque eu acho que as provas, inclusive para mim mesmo, e a maioria dos meus alunos, eu só estou atualizando os treinamentos deles com base em provas. A exceção é quando entra um aluno novo que faz tempo que não faz uma prova, aí sim eu faço um teste só para ter uma visão geral de como é que está o condicionamento dele e a partir disso eu consegui guiar os treinos. Então esses são 5 motivos do porquê eu não faço mais teste com os meus alunos no início do ano. Talvez isso tenha sido útil para você, se você fez algum teste, talvez você possa pensar, será que realmente vale a pena ou não? Enfim, pode deixar nos campos dos comentários que estarei respondendo todo mundo. No mais, a gente se vê num próximo vídeo. E lembra, se tu quiser treinar comigo ainda este ano, fazer um bom período de base, é só clicar no primeiro link da descrição. Um forte abraço e valeu!